Como é que você está vendo essa virada, esse renascimento do Lula aí? É consistente? Olha só, Nassif, nós podemos responder diretamente, acho que é consistente, sim. Por quê? Né? Primeiro, o que é que motivou isso? Você já rolou aí alguns fatores. O Trump teve um papel especialíssimo também, mas a mudança da comunicação do governo Lula foi importante. Essa comunicação que levou a cabo uma reação, uma contraofensiva à votação no Congresso lá atrás sobre a questão do IOF, e a partir dali colocando a questão da justiça tributária, levando isso à população de uma forma mais acessível. E deu uma contribuição especial para tirar o governo Lula das cordas. 90 dias atrás, o governo Lula estava literalmente, como eu disse, nas cordas. E ninguém apostava um centavo sobre a respeito das chances eleitorais da reeleição no ano que vem. Então, a comunicação mudou. Também é verdade o outro fator, a inflação de alimentos, Nassif, cedeu. A inflação de alimentos cedeu. Então, aquele mau humor da população por conta das contas de supermercado, das feiras, etc., isso aí foi, digamos, diminuído substancialmente. E aí chegou o fator Trump. O fator Trump deu essa lufada de ar fresco na popularidade do governo. E, como você sabe, veio o julgamento depois de Bolsonaro. O julgamento também foi importante, contribuiu aí na direção de uma leitura mais positiva sobre o governo Lula. O julgamento com as penas que foram imputadas ao ex-presidente, que foram impostas a ele, tudo isso contribuiu. Mais recentemente, essa decisão da Câmara Federal, a chamada PEC da blindagem, também provocou uma reação popular, levou muita gente às ruas e criou digamos, um caldo de cultura no qual a aprovação do presidente cresceu. Você vê que de julho para setembro, porque esse Pulso Brasil, que é uma série bimestral do IPESP, de julho para setembro, a aprovação cresceu 7 pontos, Nassif, 7 pontos, de 43 para 50. A desaprovação está em 48, nós devemos dizer que a margem de erro dessa pesquisa é 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, então, teoricamente, nós temos um empate técnico, mas, de qualquer forma, mesmo que fosse empatado, 48 a 48, ou qualquer coisa assim, a recuperação do governo a partir de julho chama atenção, chama atenção. Agora, Maria, é impressionante essa empatia do Lula com a opinião pública. O pique que ele mostrou aqui nas últimas semanas e meses, que isso pega também, né? O pique que ele mostrou é extraordinário, né? Agora, me parece que essa primeira recuperação foi a reconquista do eleitorado dele, é isso? É isso, lógico, é a reconquista do eleitor. Agora, quando nós falamos em reconquista do eleitor, nós deveríamos dizer, talvez, a reconquista do cidadão que gosta ou que admira o Lula. Porque, de fato, em termos de eleitores, Nassif, quando nós falamos sobre a eleição passada, nós sempre lembramos daqueles números que o TSE anuncia no dia da eleição. Então, o Lula teve 50,4, 50,6, etc. Mas, na verdade, sobre o eleitorado, arredondando, o Lula teve 39% dos votos. Quando ele hoje tem 50%, ele tem provavelmente o grosso, se não a totalidade, perto da totalidade dos 39%, mais 11 pontos que não votaram nele. Boa parte não pôde votar, porque faz parte daquela abstenção compulsória para a qual sempre chama atenção. Nassif, você imagina, e quem está nos acompanhando, que, embora o voto seja obrigatório no Brasil, pega a eleição de 2022, 32 milhões e 200 mil brasileiros não votaram, 32 milhões e 200. E qual é o grosso? Quem compõe o grosso desse eleitorado
que se abstém, e também vota branco e nulo, uma porção menor. São eleitores pobres, de baixa escolaridade, para os quais o custo de votar é insuperável. Então é uma questão que o Brasil e as suas instituições deviam prestar atenção. Tem muita gente pobre no Brasil que, infelizmente, não participa do processo eleitoral. Sem contar aí o boicote que a Polícia Rodoviária Federal tentou implementar em ônibus e tudo aí, né? Exato, e nós não sabemos até hoje exatamente qual foi o efeito prático daquele boicote, daqueles constrangimentos postos à participação do eleitor, em especial no segundo turno da eleição passada, Nassif. Lamareda, eu sei que é muito difícil pegar a parte histórica e tentar projetar para frente. Eu lembro um colega seu, aquele da cara do brasileiro, quando começou a campanha gratuita, falou, o horário gratuito, falou, agora o Alckmin vai explodir, o Bolsonaro vai acabar, porque toda a campanha antes, quando começa o horário gratuito, já não era mais isso. Dá para estimar hoje, com base na experiência desde 2018 para cá, de militância digital e tudo, dá para tentar projetar esse crescimento do Lula para os próximos meses aí, sujeito a intempéries da política e tudo aí? Como é que você vê essas tendências de recuperação? Elas ganham uma dinâmica própria ou podem reverter mais à frente? Olha, Nassif, isso como você, felizmente, já fez a pergunta introduzindo a nota cautelar logo na sua questão, vamos dar uma olhada no passado, a gente sabendo que cada eleição, de certa forma, é uma eleição, etc. Eleição de Bolsonaro. No ano anterior à eleição, nós estamos falando de 2021, Bolsonaro tinha 36% de aprovação. Durante o ano eleitoral, ele fez uso máximo daquilo que se chama vantagens do incumbente. A vantagem do incumbente existe para prefeito, na eleição de prefeito, na eleição de governador, na eleição de presidente. Quem está sentado na cadeira é o franco favorito. O Bolsonaro discrepou disso, mas os 3 presidentes que disputaram a reeleição antes foram vitoriosos. Então, no Brasil, hoje, é 75% de chance de êxito de reeleição, 25%. É uma estatística elementar, porque a série é reduzida. Mas, para você ter uma ideia, os governadores, pouco lembrado isso, Nassif, dos 20 governadores que foram candidatos à reeleição no pleito passado, 2022, 19 se reelegeram, uma taxa de 90%, mais de 90%. Então, Bolsonaro tinha 36% de aprovação em 2021, dezembro de 2021, cresceu 7 pontos, ele chegou às vésperas da eleição com 43% de aprovação. Então, excepcional. Vamos dar uma olhada no outro presidente lá atrás, o próprio Lula. Lula tinha, durante o ano 2005, Lula participou da reeleição em 2006, tá certo? Em 2005, em dezembro, o Lula vinha declinando na sua aprovação. A aprovação começou o ano, perde 60, foi reduzindo, veio o escândalo do mensalão, você lembra, nós lembramos, caiu para 50, caiu para 45, terminou o ano em 42. E, no ano seguinte, o ano eleitoral, foi recobrando. Em março de 2006, o Lula já estava em torno de 55% de novo. Subiu bastante no ano. Então, o ano da reeleição é um ano que, fazendo uso da incumbência, dos fatores da incumbência, que fatores são esses? O controle da agenda pública, a comunicação do governo, a centralidade no interesse da mídia. O presidente produz fatos. Você lembra, Bolsonaro estava presente nos telejornais todo dia, no ano de 2022, todos os dias, o dia todo. Então, tudo isso combinado, o presidente pode estender, né, essa fase de bonança, alcançando patamares melhores. Lembrando que no ano de 2023, o primeiro ano do mandato, Nassif, quando você combina toda a aprovação
a média da aprovação de 2023 menos a média da desaprovação, o presidente Lula tinha um saldo de 13 pontos. A aprovação superava a desaprovação em 13 pontos. Quando veio para o segundo ano, estamos falando 2024, do ano passado, isso aí cai bastante. A diferença entre aprovação e desaprovação é reduzida para 4 pontos apenas. Entra no em janeiro, declínio. Fevereiro, declínio. Em março desse ano, na média das pesquisas, Nassif, nós já chegamos a um patamar de menos 13, menos 13. Oscilou menos 12, menos 11. Aí agora, no segundo semestre, o Lula, a popularidade do Lula alça voo. Ainda está rigorosamente no empate ali, dentro da margem de erro, etc. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, 90 dias atrás, é preciso que se diga, Lula era praticamente inelegível por falta de aprovação. Hoje, com 50 pontos, ele já é um candidato, digamos, entre competitivo e favorito. Agora, a sua pesquisa não chegou a pegar os efeitos aí das passeatas de domingo, né? Não pegou isso. Nós, inclusive, assinalamos no relatório. Não pegou os efeitos completos. A pesquisa terminou segunda de manhã, cedo. Então, não pegou a repercussão da passeata. Boa parte dela foi feita antes da passeata e mesmo que foi feita depois, não pegou. Não pegou o discurso do Lula, nem pegou nem na ONU, nem pegou a química do Trump. Que fantástico. Deixa eu te falar uma coisa. Esse efeito manada na opinião pública é uma coisa inacreditável, né? Porque pega a gente inteligente. Vou dar uma informação aqui exclusiva para os nossos espectadores aqui. O Chico Buarque, com aquele carnaval da Lava Jato, a imprensa batendo sem contraponto, ele esteve a ponto de ter um rompimento com o PT, e foi graças a algumas juristas próximas a ele que abriram os olhos dele que aquilo era... É por isso que o Mensalão teve um impacto monumental também, né, Labareda? Exatamente. É o efeito, e era uma operação extremamente midiática. O Mensalão foi a primeira grande ação do judiciário que teve uma repercussão monumental. Todo mundo, lembrando, Nassif, a fase de julgamento do Mensalão tinha audiência de Copa do Mundo. Entendeu? Então, foi um efeito devastador sobre a imagem do PT e sobre a imagem do presidente Lula. O presidente Lula se recuperou em boa medida, não só pelos efeitos que eu disse, os efeitos o chamado efeito incumbente, como também porque a economia, em 2006, pegou um gás e houve uma recuperação importante do Brasil, do PIB e da renda das pessoas. Tudo isso contribuiu para o Lula, mas lembrando que o primeiro turno foi muito polarizado, ele ficou a apenas 6 pontos de Geraldo Alckmin, o candidato da oposição de então, para vir a abrir uma larga vantagem de 61 a 38 no segundo turno.